Obrigado. Você. Horus foi um fracasso e um tolo, um incompetente, com todo o poder do título de mestre da guerra, com 9 legiões completas à sua disposição, com a capacidade de enviar suas maiores ameaças para os confins mais distantes da galáxia para desnudar seu adversário de suas maiores armas. Ainda assim, ele falhou. Ele foi derrotado devido ao seu orgulho, sua ignorância, sua concentração míope em brinquedos, porque ele não entendia. Com todas as forças das lesões, com seu inimigo em maior número e mais armado, com o Imperador ocupado no Webway. Ainda assim ele falhou. Ele brincou de rebelião, como um filho desprezado, tentando provar a si mesmo para seu pai. Ele lutou sua guerra nos termos do Imperador e pelas regras que havia sido ensinado por seu pai. Que tolo! Continua essa particular linha de estupidez que levou à derrota no terror. Ele pode ter o apoio dos deuses, mas não é menos um fantoche e tolo do que seu pai Lupercal. A incompetência parece correr nessa linha particular da família. Eles não entendem. A guerra contra o Imperador, o Deus Cadáver, o Império. Não é uma guerra de armas, é uma guerra de palavras. Não é uma guerra de infantaria, mas de ideias. Não de materiais, mas de mentes, de vontade. Não é a guerra de Horus, é a guerra do coração. Então Abaddon sempre falhará. Frotas, formações e forças, Pequenos príncipes acenando bandeiras, pequenos guerreiros pavoneando-se e atacando o que não tem importância. É uma guerra de fatos e a fibra da nossa galáxia. É uma guerra pela verdade. O Imperador é de fato um deus. Agora isso é irrefutável. Não depois da manifestação do Imperador Angelical na bênção. Mas ele é um deus jovem e fraco. Ele é um deus de mentiras. Os meus são os 4 grandes poderes, que brilham mais do que as inúmeras estrelas. Eu sirvo a todos eles como deveria, pois eles são o verdadeiro futuro da humanidade na própria galáxia, a galáxia da verdade. Esta guerra, em particular, é nossa para vencer, para destruir algo. Você deve entender esse algo. A eclesiocracia, o credo imperial, é baseado no Laetitio Divinatus, a obra do meu senhor, o dourado, o maior de todos os primarcas, Lorgar Aurelian. Portanto, eu o conheço melhor do que qualquer um que agora se enfeita com o manto da santidade. Conheço cada frase, salmo e sentimento. Por isso volto esta grande arma contra seus portadores. Posso usá-lo para destruir aquilo que ele deveria provocar, a fé. Posso usá-lo como um portal para o coração daqueles que vivem com suas mentiras nos lábios e em seus corações. Nosso Senhor Lorgar já foi visto como o menor da ninhada de semideuses, os primarcas, mas nesta guerra, nesta luta, ele é o mestre e eu sou sua ferramenta disposta e entusiasmada. Pois esta guerra será vencida não pelos Astartes, não pelo demônio, não pelo uso da força. Será vencida por aquele que controla as massas. Será vencida pela implantação da verdade. Agora vamos apenas colocar isso em prática. Eu aproveitei meu tempo neste mundo. Eu plantei as sementes. Estou com minha armadura mais regal, minha postura mais nobre.
Agora é hora de colher as recompensas, hora de colher o fruto, hora de colher a safra. Bem-vindos, 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 filhos do Imperador, filhos da luz. Longo. Há muito tempo vocês ouviram falar da minha chegada. Há muito tempo ela estava por vir. Eu, um verdadeiro filho do Imperador, um de seus santos guerreiros, seu Astartes, aquele que o viu pessoalmente, aquele que falou diretamente com ele. Os tolos. Eu não sou um de seus anjos da morte, seus fuzileiros espaciais. Em suas mentes infantis, acreditam que conversei com o Imperador. A propaganda do Império eu uso para a minha causa, mas eu ouvi sua voz há 10 milênios. Mas não é assim. De certa forma, eu falo a verdade. Eu ouvi seus chamados. Através do grande vazio do tempo e do espaço, eu ouvi. Suas lamentações pelo tratamento duro que você recebeu, sua situação. Isso me entristece, graus para o Imperador. E quem é que traz tanta desgraça para seus semelhantes? Quem é que governa com a vara? Quem é que passa fome, queima e bate em seus irmãos e irmãs? Quem é que diz aos filhos do Imperador quando vocês devem trabalhar até os ossos? Quando vocês devem sacrificar tudo apenas para as necessidades dele? Bio. Quem é este cardeal? Quem é esta pessoa que oprime tanto meus irmãos e irmãs? Ele é melhor que você? Ele não é um homem? Ele não é como nós? Ele não respira o mesmo ar que nós? Ele não dorme como nós? Ele não come como nós? Bem, é claro que ele come melhor. Quem é este homem? Pois ele é apenas um homem para governar você tão severamente. Quem é este homem que ditaria quando você pode comer, quando pode dormir, quando pode procriar? Olhe agora para o seu orgulho e alegria, seus filhos. Quantos mais haveria entre esta poderosa congregação se não fosse por ele? Quantos pais renunciaram ao orgulho de mais filhos? Quantas mães o conforto de mais filhas? Ele nos diz quando podemos procriar, como ele ousa. E ele faz isso em nome do Imperador. Isso parece algo que o Imperador desejaria para seus filhos. Isso acontece! E ele faz isso em nome do Imperador. Eu digo não. Se estivesse ao seu alcance, este tirano nos diria quando poderíamos defecar, quando poderíamos fazer cocô. Bem, enquanto estamos nisso, merda. Vamos identificar de onde flui o maior rio de merda. Vem da boca do cardeal. Vem do que ele escreve. Vem do orgulho dele, da ganância e da inveja que ele tem de você. Vem da alma distorcida e herética dele. Então, verdadeiros filhos do Imperador, vamos tolerar isso? Vamos permitir que este senhor de escravos nos governe? Vamos trair nosso Imperador, nosso Senhor, nosso Deus. Você realmente crê que o Imperador quer que vivamos subjugados? Ele desejava que fôssemos escravos. Então, dois irmãos e irmãs, filhos do Imperador, vamos engolir esse tirano? Ou vamos depor essa sujeira, esse pontífice distorcido da dor? Vamos nos levantar em nome do Imperador? Vamos marchar deste lugar?
Vamos derrubar as portas de seu palácio? Vamos levar o fogo do imperador a este tirano? Vamos trazer a santa absolvição ao cardeal, em nome do imperador. Vamos a isso. Devemos matar o tirano impuro em seu próprio palácio de mentiras. Mate! Mate! Eu despertei a fera. Eu a enfureci. Eu a direcionei. E eu a soltei. Agora a multidão segue para o palácio, onde irá transbordar as paredes, atravessar os portões e sobrepujar os poucos defensores. A guarda pessoal do cardeal vai fazer fitas dessas pessoas, mas é por isso que eu estou indo pessoalmente. Afinal, eu sou um Astartes. Eu vou despedaçá-los e pegar meu prêmio. Eu tenho planos. Cardeal. Essa palavra agora é minha. Você vê Abaddon. Você vê Horus. É assim que essa guerra é lutada. É assim que se ganha. Bem-vindo, gentil ouvinte. Eu sou Balder Mort e desejo apresentar-lhe as forças e facções do universo Warhammer 40.000. Hoje vamos explorar possivelmente a maior ameaça ao Império. Muitos recuarão e afirmarão que eu deveria mencionar o surgimento dos Necrons ou a chegada do Grande Devorador. Infelizmente, considero estes como as maiores ameaças à galáxia, a todo o cenário. Mas essa facção, que adora os poderes sombrios do caos, eu julgo ser a maior ameaça ao Império do Homem. Então vamos explorar os princípios básicos da 17ª Legião da Legiones Astartes, os habitantes, Sicaras, os portadores da palavra. Os portadores da palavra são diferentes da maioria de seus companheiros da Legião Traidora do Caos, pois nunca juraram fidelidade a nenhum deus sombrio do caos, pois a devoção deles é verdadeira ao caos em todas as suas inúmeras formas. Não é para eles o amor pelo massacre sangrento, a necessidade de libertinagem, os enigmas da mudança ou furúnculos biliosos. Para os portadores da palavra, estas são partes iguais do todo e nenhuma é mais importante que qualquer outra. A deles é uma imersão total e absoluta no conceito de caos. Eles não o seguem devido à licença ou recompensa que isso proporciona. Eles fazem isso porque concordam com isso, em sua totalidade, e o veem como a verdade universal e fundamental da existência. Isso lhes dá um propósito que vai além do que eles consideram os objetivos autoindulgentes infantis de seus camaradas. Para eles, a adoração ao caos é uma recompensa em si mesma. É um objetivo, não um meio para um fim. Isso os torna muito mais sinistros e perigosos do que as legiões diretas e previsíveis, que forçam armas ou simples poder. Eles são calculistas e ardentes em suas crenças. Os portadores da palavra são a oposição diamétrica à eclesiarque, irmãs de batalha, inquisição e templários negros. Eles são uma imagem despedaçada de tudo o que deveriam ser quando foram forjados pelo imperador, o mestre da humanidade. Como eles caíram. Mas pior, a maioria os considera a brecha na armadura, o cuco no ninho que levou o mestre da guerra, Horus Lupical, à sua espiral descendente para a traição, e através dele metade das legiões dos Astartes, os marines espaciais e vastas faixas do exército e da marinha. De todas as forças dos deuses do caos, são os portadores da palavra que são os mais cúmplices, zelosos e puros seguidores, se essa palavra pode até ser usada adequadamente neste contexto, pois os portadores da palavra estão tão próximos do mal puro quanto é possível e só podem ser considerados iguais a Urien Hakat e Asdrubal Vect, o mestre distorcido da cidade escura de Cormora e todos os seus habitantes.
é aos pés dos portadores da palavra e de seu primarca Lurgar, que pode substituir o horror da heresia de Horus, a morte dos primarcas Ferusmanos, Magnus, Alférios, Sanguíneos e Horus. Eles são responsáveis pelo despedaçamento das legiões de titãs, reduzindo o Império do Homem a uma sombra de sua antiga glória, a destruição do projeto Webway do Imperador, a morte de seu melhor amigo e único confidente, Malkadur, e a incapacitação e subsequente internamento do Imperador no Trono Dourado. É essa lesão, essa facção, que é mais responsável pela sombria e desesperançada escuridão do 41º milênio do que qualquer outra. Pois embora alguns tenham contribuído ou construído sobre o trabalho iniciado por esses demônios, são eles que tomaram as rédeas do caminho para uma era de iluminação, segurança e prosperidade humana, e os guiaram para o terror de sua situação atual, seu curso atual. Os portadores da palavra são o próprio epítome do mal-frio, insensível, calculado e implacável que já surgiu da raça humana. Eles são horrores, mas nem sempre foi assim. Uma vez, a 17ª Legião foi chamada de Arautos Imperiais, e eram os mais fanaticamente devotos e leais de todas as legiões. Quando o mestre da humanidade, o Imperador, finalmente se livrou do véu de segredo que ele havia empregado desde o amanhecer da história, ele fez isso com um único objetivo, um único propósito: para salvar a humanidade. Mas não apenas das predações e servidão de psíquicos, demagogos e xenos, o que o Império chama de alienígenas, mas também da religião, superstição, ignorância e medo. Então, o Imperador começou a conquistar o berço da humanidade, Terra, que atualmente chamamos de Terra. Era um inferno de feudos tecnobárbaros que travavam uma guerra implacável uns contra os outros. A esperança estava em falta, e apenas os fortes sobreviviam. O Imperador criou um exército de soldados transhumanos, seus Astartes, seus fuzileiros espaciais. Seriam 20 legiões desses poderosos guerreiros, cujas habilidades superavam em muito as dos humanos normais. Eles eram resilientes, fortes, inteligentes e mentalmente flexíveis, com reações rápidas o suficiente para acompanhar os xenos mais velozes da galáxia. Eles eram humanos no início, mas depois seriam alterados e aprimorados, aumentados de várias maneiras, para que não apenas sobrevivessem à paisagem devastada pela guerra da sombria escuridão do futuro, mas pudessem prosperar e então dominá-la. Assim, o Imperador iniciou o conflito conhecido apenas como as Guerras de Unificação. Cada legião foi projetada para propósitos distintos, mas todas eram capazes de guerra irrestrita. A 17ª Legião, os Arautos Imperiais, foi composta pelos filhos de seus inimigos. Os recrutas eram de famílias de senhores da guerra e oficiais que antes se opuseram ao governo do Imperador. Eles foram criados em uma dieta de culpa, pois seriam constantemente bombardeados com as terríveis ações de seus pais. Então, eles seriam infundidos com o conhecimento da misericórdia do Imperador, sua magnanimidade, e criados para acreditar que lhe deviam lealdade inquestionável para expiar os pecados de seus pais. Assim, eles sempre foram os mais zelosos das legiões dos Astartes, os marines espaciais, pois não há mais ardente adepto de uma causa do que os convertidos que foram mostrados à luz. Os Arautos receberam esse nome, pois seriam eles que levariam a mensagem do Imperador a qualquer população, posto ou nação resistente. Tantas vezes a legião seria ordenada a enviar o único marine, vestido com um uniforme preto e empunhando uma massa alada em sua mão e um elmo com rosto de caveira. Este sombrio presságio de destruição transmitiria os únicos termos que o Imperador jamais ofereceria, com raríssimas exceções: rendição incondicional ou aniquilação. Os Arautos eram conhecidos por serem fanaticamente devotos ao inquilino da verdade imperial, a doutrina de que não havia Deus, nenhum espírito, nenhum misticismo e nenhuma alma. Toda religião era uma ameaça à humanidade a ser combatida e destruída com tanto fervor quanto qualquer inimigo externo. Para mais detalhes, por favor, ouça minha entrada sobre as Irmãs de Batalha.
O arauto logo ficou conhecido como os iconoclastas, pois quando uma nação ou civilização era derrotada, eles vasculhavam todos os documentos, livros, bancos de dados ou estruturas que fossem contrários à verdade imperial. Estátuas de devoção seriam derrubadas, igrejas arrasadas até o chão, e qualquer padre ou outro clérigo que não se arrependesse de suas crenças era posto à espada ou queimado na fogueira. Eles eram o verdadeiro flagelo de qualquer coisa que contradissesse a verdade imperial, incansavelmente diligentes na execução deste mandato e na perseguição de qualquer um que não abandonasse suas crenças anteriores. Quando Terra foi finalmente dominada, a Grande Cruzada foi lançada. As legiões do imperador cresciam rapidamente com seus recursos, aproveitando o terreno dominado e formando aliança com os Adeptus Mecânicos, habitantes de Marte. A Grande Cruzada viu seus exércitos e frotas explodirem na galáxia e reivindicar tudo e em todos os lugares. O propósito da Grande Cruzada: libertar e reunir todas as tribos perdidas da humanidade e trazer a eles a verdade imperial e segurança, proteção e prosperidade, para forjar uma nova era dourada de ascensão humana. Conforme a cruzada progredia pela galáxia, os primarcas perdidos eram encontrados um por um. Os primarcas eu vou detalhar melhor em breve, mas em resumo, eles eram o modelo genético a partir do qual todas as suas legiões foram criadas. Ele tinha 20 primarcas, 21 incluindo os gêmeos que liderariam a 20ª legião, correspondendo às suas 20 legiões. Eles eram semideuses, com habilidades que superavam em muito o fuzileiro naval padrão e a humanidade. Esses titãs deveriam liderar seus exércitos e tornar a cruzada imparável. Cada legião tinha sua especialidade, assim como os primarcas das legiões. Quando o primarca dos Arautos Imperiais foi finalmente localizado, foi um momento de mudança fundamental para sua legião, como foi com muitas descobertas. Mas Lorgar Aurelian, conhecido em seu mundo natal de Colchis como o Dourado, era o seu primarca. Ele possuía algumas habilidades psíquicas. Ele previu a vinda do imperador em um sonho. Então ele havia, como a maioria de seus irmãos, se levantado para assumir o comando de todo o seu mundo. Mas, ao contrário de muitos de seus irmãos, ele fez isso não apenas pela força, mas por fervor religioso. A cultura de Colchis era enfaticamente religiosa. Ele ergueu sua própria bandeira e culto, dominando a todos, pois como um primarca, sua habilidade natural para a guerra e dominação estava codificada em sua composição genética. Ele unificou seu mundo através de sua pregação, mas então, com seus talentos marciais, quando o imperador chegou e reivindicou seu filho, ele deu o comando da 17ª Legião a Lurgar. Mas talvez o imperador tenha errado, pois ele não passou tanto tempo com Lurgar quanto passou com muitos de seus novos filhos, e não notou a diferença neste filho dourado, pois Lurgar foi informado da verdade imperial, mas sentiu que era um teste. Ele não conseguiu eliminar a necessidade de fé que havia sido incutida nele por sua criação em Colchis. Ele acreditava, com cada fibra de seu ser, sua mente, corpo e alma, que o imperador estava colocando um teste que apenas ele havia passado. De todos os seus irmãos primarcas, Lurgar acreditava que ele havia visto através do véu e discernido que seu pai, o mestre da humanidade, era de fato um deus. A constante e vocal negação do imperador deste título e verdade era apenas outro teste. Lorgar então começou a mudar os iconoclastas e a reforjá-los à sua imagem. Lorgar era visto como o menor da ninhada pelos irmãos primarcas, já que não parecia tão habilidoso marcialmente como duelista, general ou almirante. Ele era muito mais habilidoso do que qualquer humano jamais havia sido, pois ele era um primarca, mas nunca parecia brilhar como seus irmãos faziam. Porém, suas habilidades eram bastante específicas. Ele era um filósofo, orador e escritor de habilidade prodigiosa, superando em muito a de seus irmãos. Ele rapidamente converteu até os adeptos mais firmes e leais da verdade imperial, toda a 17ª Legião de Iconoclastas, para seu modo de pensar. Sendo seus filhos genéticos, eles sempre aceitariam mais facilmente o que ele dizia, comparado aos outros.
Mas seus argumentos, sua força de personalidade e sua oratória eram tão poderosos que a legião logo se transformou em uma força de fanáticos religiosos que proclamavam o imperador como um deus vivo e a divindade da humanidade. Lorgar renomeou sua legião para portadores da palavra. Infelizmente, até esse sinal foi perdido pelo imperador. Ele não sabia o que seu filho estava tramando e o que sua legião então passou a fazer. Os portadores da palavra, com Lorgar à frente, então participaram da cruzada. Mas para resumir uma história excepcionalmente longa, eles avançaram a passo de tartaruga comparado a qualquer outra legião. Com uma galáxia para dominar, isso era insustentável. Os mensageiros permaneceriam eternamente nos mundos conquistados. Naquela época, ninguém na administração imperial, nem mesmo o imperador, sabia o porquê. Assim, o imperador mandou investigadores para compreender por que os portadores da palavra pareciam tão incapazes. O que eles descobriram os abalou profundamente. Quando o 17º conquistou, eles então se dedicaram a converter toda a população de mundos para a fé inquestionável na divindade do imperador. Eles queimariam e derrubariam todos os centros religiosos e informações, como já haviam feito antes, mas então instalariam sua nova fé no lugar. Se alguém resistisse ou refutasse a nova religião, seriam exterminados. Os túmulos piedosos deixados pelos portadores da palavra eram chocantes. Mais do que isso, eles então incumbiram todos os seus mundos conquistados de erguer enormes catedrais para o culto e veneração do Deus Imperador da humanidade. Lorgar escreveu o Lectitio Divinitatis, um testamento incrivelmente poderoso. Era uma leitura obrigatória e envolvente em todos os seus mundos dominados. O uso dos recursos de mundos e sistemas inteiros para a glória do Imperador, em vez de promover a cruzada, foi considerado incrivelmente desperdiçado e em direta contravenção ao dictate mais importante do imperador, a verdade imperial. Quando tudo isso veio à luz, o imperador enviou seu auxiliar mais confiável, o lendário Malcador, o Sigilite, e outro primarca, Rebut Guilliman, junto com toda a sua legião, os Ultramarines, para ensinar uma lição a Lorgar e aos World Bearers. No mundo de Care, os World Bearers fizeram a população criar o que Lorgar considerava ser a cidade perfeita, monarquia. Todas as ruas estavam decoradas com iconografia religiosa. Em cada esquina havia um poderoso e belo edifício para o culto do imperador. Para Lorgar era um paraíso de perfeição. Os Ultramarines deram à cidade um período de graça e ordenaram que todos os seus habitantes evacuassem. Quando o período de tempo acabou, eles a destruíram. Disse que não restaram 2 pedras de pé juntas. O sonho de Lorgar foi reduzido a nada. Para cinzas. Os portadores da palavra foram chamados de volta à monarquia pelo povo de Kur. Quando isso começou, Lorgar esperava encontrar uma frota alienígena em órbita, pois lhe disseram que o mundo estava sob ataque. O choque ao encontrar as embarcações dos Ultramarines foi devastador. Pensando que seu irmão Guilliman havia perdido a razão, a confusão de Lorgar era insondável. Ele se preparou para a guerra, pensando que seu irmão Rabut estava louco. Ele recebeu instruções para ir à superfície do mundo e posicionar sua legião nos arredores de monarquia. A ordem veio diretamente de Malcadur, então tinha a força do imperador por trás dela, e Lorgar sabia disso. Quando ele fez isso, viu que sua cidade perfeita havia sido destruída e entrou em fúria. Ele acertou Malcador, o homem que todos os primarcas chamavam de tio, por sua idade e conexão com o imperador seu pai. Ele estava prestes a atacar os Ultramarines em seu próprio irmão, Rebut Guilliman, quando Malcador convocou o próprio imperador. O imperador chegou como uma projeção psíquica. Ele falou com Lorgar e, com incrível severidade, repreendeu e castigou-o diante de toda a sua legião, que o imperador havia forçado psiquicamente a se ajoelhar. Mais de 100.000 Astartes marines espaciais, forçados a se ajoelhar, apenas pela vontade do imperador. E tudo isso foi feito na frente dos Ultramarines de Rebut Guilliman. O imperador informou a Lorgar e sua legião que eles o desapontaram.
Eles haviam sido ignorantes e arrogantes e haviam imposto um sistema de crenças louco e errado aos seus semelhantes e na ponta de uma arma. Mesmo assim, Logar não aceitava estar errado. Ele até tentou argumentar com o imperador, dizendo que havia passado no teste e visto sua divindade. Isso provocou uma dura refutação do imperador. Nesse instante, Logar foi quebrado. Seu Deus lhe disse que ele não era um Deus. Seu guarda lhe disse que todos os seus esforços foram desperdiçados e que toda a construção em cada mundo que ele havia construído seria derrubada como a antiga classe Okana teria feito. As pessoas que não seriam recondicionadas à verdade imperial seriam apagadas como a Legião de Lorgar havia levantado aqueles que se recusaram a se converter. Lorgar estava inconsolável. Ele voltou para a cruzada, mas sem coração. Ele se isolou e raramente era visto. Ele estava destroçado. A partir daí, um de seus antigos professores de coaches, um que havia sido recrutado para os World Bearers quando Lurgar foi descoberto, começou a manipulá-lo. A história completa disso fica para outro momento, pois seria criminoso passar por este ponto brevemente. Saiba apenas que os antigos professores, Corferon e Erebus, eram da antiga fé, não realmente a nova de Lurgar. Eles eram as cobras na grama que envenenavam os ouvidos de Lurgar em seu momento mais vulnerável. Eles adoravam seres antigos e poderosos que eles diziam que aceitariam a veneração e o amor que Lurgar tanto precisava dar. E assim Lurgar se tornou o primeiro dos primarcas a cair no culto ao caos. Como dito, um dia seguiremos o caminho de queda de Lurgar, cambaleando para o mal. Mas hoje não é esse dia. A tragédia de tudo isso é que enquanto Lurgar caiu no caos e fez uma peregrinação ao olho do terror, que eu explicarei em breve, seu próprio testamento, o Lectitio Divinitatis, varreu o império e cultos de adoração ao imperador surgiram enquanto ele caía. Uma triste história de fato, pois é este mesmo livro, o Lectitio Divinitatis, que levou ao estado do império do 41º milênio, irônico. Mas nunca foi apenas o efeito de sua queda, foi a maneira como aconteceu. Lorgar sempre foi implacável e irrestrito ao lidar com quem não compartilhasse de sua visão de mundo. Antes, ele poderia ser justificado e aceito por seu pai e seus irmãos, pois parecia estar trabalhando para um objetivo comum, e poucos deles eram mais imparciais, pois acreditavam que a cruzada era justa e precisava ser feita com toda a pressa para proteger a humanidade. Mas poucos foram tão insensíveis quanto Lorgar. Na verdade, não. Conforme Lorgar se entregava ao caos, sua insensibilidade com seus próprios filhos ficava evidente. Ao negociar com entidades de distorção, nem mesmo seus próprios filhos genéticos tinham valor para ele. Nada e ninguém importava para Lorgar, exceto sua visão. Uma visão completamente maligna. Lorgar encontrou os deuses do caos, os poderes corruptores, e então começou a espalhar silenciosa e lentamente sua vil doutrina por seus mundos, seu exército e, eventualmente, seus próprios irmãos. Foi Lorgard que enviou o arquivilão Erebus, um dos personagens mais odiados em todo o cenário de Warhammer 40.000, para tentar e então corromper o mestre da guerra, Horus Lupercal. Cada portador da palavra era como seu pai genético. Eles não eram apenas habilidosos, mas excepcionalmente talentosos em oratória, argumentação e conversão. Eles viraram as armas supremas do caos sem runas. Com a virada de Horus, o mestre da guerra, o general que o imperador havia elevado acima de seus irmãos primarcas para liderar as etapas finais da cruzada, enquanto o imperador retornava à Terra para lidar com um assunto importante em segredo, o dado foi lançado. Horus continuou a corromper metade dos 18 primarcas restantes para sua causa. 9 deles entraram em aberta rebelião contra seu pai, o imperador. Em sua capacidade de mestre da guerra, ele enviou a maioria das legiões e primarcas que ele sentia que nunca se voltariam para o caos, para os confins mais distantes da galáxia, ou organizou armadilhas e emboscadas para eles. Quando eles foram assim neutralizados, Horus ergueu suas bandeiras e se rebelou abertamente. A heresia de Horus havia começado.
Naquela guerra de irmão contra irmão, legião contra legião, a galáxia queimou. A maior parte da força e do poder da raça humana foi destruída, enquanto se autodestruía. Tais histórias estão na heresia de Horus, impossíveis de descrever agora. Saiba apenas que a heresia foi tão longe a ponto de chegar ao próprio coração do Império, e as forças do caos, lideradas por Horus, lutaram até o Palácio Imperial em terra, os próprios portões da Casa do Imperador. A contribuição de Lurgar e suas legiões é frequentemente ridicularizada ou subestimada pelos outros primarcas que caíram, se não também por toda a comunidade de fãs de Warhammer. Mas foram os portadores da palavra que se vingaram dos Ultramarines pela destruição de monarquia décadas atrás, e certamente não por amor à sua antiga fé, foi por seu próprio orgulho. No mundo de Calf, eles emboscaram os Ultramarines e cobraram um enorme dízimo de sangue e destruíram aquele mundo, uma das joias da coroa de Ultramar, os mundos natais dos Ultramarines. Lorgar e seus portadores da palavra realizaram rituais terríveis que convocaram a tempestade da ruína, uma tempestade de distorção que cortou uma grande parte da galáxia, impedindo 3 legiões completas, Ultramarines, Anjos Sangrentos e Anjos Negros, de ajudar seus irmãos leais. Neste ato, meses foram desperdiçados por esses leais, acreditando que Horus deveria ter sido vitorioso e derrotado as forças lideradas por Rogald Dorn, o primarca dos punhos imperiais. Como eles subestimaram o trabalho dos irmãos? Dizia-se que a tempestade os impediu de chegar à Terra em força e apenas permitiu que os Anjos Sangrentos rompessem. Como tal, foi Lurgar quem arquitetou os eventos que levaram ao heróico, mas custoso, duelo entre Horus e o Imperador da Humanidade. Se você não viu minha breve introdução a Rogald Dorn, então esse seria um bom lugar para obter uma visão geral breve, mas espero que esclarecedora e divertida do que aconteceu. Mas para esta entrada, o resultado foi que Horus foi finalmente morto pelo Imperador. Um evento que resultou na morte não apenas de Horus e um dos filhos mais poderosos e fiéis do Imperador, Sanguíneos, mas também no enfraquecimento do Imperador a tal ponto que ele foi forçado a ser enterrado no Trono Dourado. O Imperador foi mortalmente ferido. Seu reino em cinzas e alguns de seus filhos, os Primarques, haviam sido mortos. Os Primarques do Caos restantes estavam tão enraizados, tão longe eles haviam caído para o caos que lhes foi concedida a apoteose. Eles foram elevados a príncipes demoníacos dos deuses do Caos. Rorgar foi tão elogiado pelos poderes que ele nem mesmo precisou escolher um para se dedicar como seus irmãos fizeram. Ele se tornou um vaso do que é conhecido como Caos Indiviso, e cada um dos 4 deuses lhe deu poder suficiente para, combinado, elevá-lo ao exaltado posto de príncipe demônio. Os traidores foram derrotados, suas legiões despedaçadas e perseguidos de volta para o Olho do Terror. De lá, eles reuniram suas forças e avançaram regularmente para a galáxia e o Império, devastando a cada incursão até que seus objetivos foram alcançados. A 13ª Cruzada Negra, que novamente discutiremos com mais detalhes no futuro, finalmente teve sucesso e rompeu o cerco que as forças do Império haviam estabelecido como um baluarte. Quando isso ocorreu, um poderoso rasgo atravessou a galáxia inteira, do Olho do Terror até os confins da margem oriental. Uma enorme tempestade de distorção, da qual as legiões traidoras e todos os seus aliados demoníacos podem irromper a qualquer momento. O Maledictum do Kikajik. Eles começaram a não apenas invadir o espaço real, mas a invadi-lo seriamente e criar impérios de bolso inteiros que são como um inferno na Terra. A Era dos Traidores e o domínio dos poderes corruptores realmente amanheceu. Enquanto as outras legiões buscam dominar e colher toda a galáxia, o mal desenfreado da forma mais baixa é realizado por eles não apenas como uma súplica aos seus benfeitores, os deuses do caos, mas também pelo puro prazer de tudo isso. Os Wordbearers são a força sinistra com um objetivo completamente diferente, jogando um jogo totalmente distinto. As forças das Legiões do Caos são lideradas por Abaddon, o herdeiro de Horus e senhor da Legião Negra, anteriormente os filhos de Horus.
Ele tenta invadir a Terra Sagrada para concluir o que Arcoros, seu antecessor, falhou em realizar. Ele sonha em quebrar as forças do Império e então subir lentamente os degraus até o trono dourado do Imperador, e então decapitar o mestre da humanidade para seus deuses, mas mais para sua própria satisfação e exoneração. Não é assim com os portadores da palavra. Eles sabem que a guerra atual não é apenas de homens e máquinas, bolters e explosões. É uma luta pelo próprio coração da humanidade e pela alma da galáxia. Lembre-se que os portadores da palavra, mesmo sendo astartes e marines espaciais, foram aprimorados por seus mestres sombrios, tornando-se verdadeiros terrores no campo de batalha. Dito isso, os portadores da palavra são um câncer, uma contaminação que busca espalhar a fé dos deuses do caos. Eles sabem que as armas de guerra não são quase tão poderosas quanto a convicção do Império, sua confiança, sua fé. Enquanto outras legiões atacam estaleiros, quartéis e posições, os portadores da palavra atacam a fé do Império. Eles irão mirar nas igrejas, catedrais, cardeais e clérigos do culto imperial. E eles estão ganhando a guerra de palavras, a luta pela alma, pois conhecem as armas de seu inimigo melhor do que eles. Foi Lorgar quem escreveu o Lectitio Divinatus, e eles conhecem cada sílaba, cada contexto, cada ângulo dele. Ao conhecer isso, a base do credo imperial, eles conseguem distorcê-lo e usá-lo para corromper seus verdadeiros alvos, os corações e almas de toda a humanidade. Os portadores da palavra estão atacando a única esperança da humanidade, o próprio Deus imperador da humanidade. No despertar psíquico, a verdade há muito suspeita emergiu e finalmente foi confirmada. As orações, a fé de toda a raça humana ao longo de milhares de anos se acumularam no Warp, o reino espiritual, e fortaleceram aquele homem que afirmou que não era e nunca desejou ser um deus. Ele é agora inegavelmente o Deus da humanidade. Os portadores da palavra sabem muito bem, melhor do que qualquer um ousou sonhar, que para destruir o império só será possível se o Deus da humanidade for enfraquecido e então expurgado, removendo seu próprio combustível, seu poder, a devoção de sua raça, a humanidade. Os portadores da palavra procuram derrubá-lo. Somente então eles serão capazes de subir os degraus do trono sagrado. Somente então eles procurarão se aproximar do homem que seria um deus que procurou salvar a humanidade de seus mestres sombrios. Abaddon deseja caminhar como um guerreiro até o imperador para decapitá-lo. Lorgar deseja ganhar a guerra antes mesmo de dar o primeiro passo. Lorgar, o primarca dos portadores da palavra, deseja subir lentamente aquela sagrada escadaria e então olhar diretamente para a alma do imperador para ver a esperança de seu pai finalmente morrer em seu único olho restante. Pois se seus planos se concretizarem, Lorgar sabe que tudo o que verá é apenas um homem quebrado, um homem derrotado, algo a ser lamentado, pena que ele não receberá. Pois em todas as gerações de humanos, de toda a nossa raça que já respirou, no cenário sombrio e tenebroso do futuro, Warhammer 40.000, não há ninguém que tenha sido mais maléfico do que o Senhor e mestre da 17ª Legião dos Legiones Astartes, o primarca dos portadores da palavra, Lorgar Aurelian. Eu não desperdicei os recursos que havia garantido, pois o cardeal é poderoso. Orador. Eu não desperdicei os recursos que havia garantido, pois o cardeal é um poderoso orador. Só preciso adequá-lo ao meu uso. Brincadeira de criança. Preciso fazê-lo enxergar a verdade. Eu tenho que fazer ele ver a verdade. Para fazer isso, eu tenho que quebrá-lo, para que eu possa refazê-lo à minha imagem. Eu que fui feito à imagem do Dourado, Lor. Garelian?
Preciso fazê-lo ver a virtude do caso. Eu arranjo para ele as 4 bênçãos. Eu faço com que meus artesãos de carne o alterem, para que ele possa entender a bênção e a beleza da mudança, para que ele possa louvar o grande Senhor do pecado. Eu o faço ser espancado e brutalizado com frequência e regularidade, para que ele conheça o fogo interno da ira e o calor do sangue, para melhor apreciar o grande Senhor Korn. Eu o faço sentir prazer de muitas maneiras diferentes, para que ele sinta a transcendência do príncipe do prazer, Slaanesh. Eu o infecto com múltiplas contaminações, para que ele absorva a necessidade da misericórdia da dor e a generosidade que só pode ser encontrada no avô Nurgle. Agora ele está sentado em um círculo de espelhos, revelando sua nova forma. Sua coroa de uma dúzia de olhos que cercam sua testa, para melhor apreciar seu esplendor. Seus enormes músculos distendidos, para melhor servir na matança. Seu membro estendido e inchado para dar maior glória em seu acoplamento. E sua mente rápida e aguçada para entender sua situação. Ele chora com a dor das pústulas e bubões que o cobrem como um mosaico belo. Ele é belo. Claro que ele chora, mas é sempre mais escuro antes do amanhecer. Eu entro na sala e seus sentidos recém-aguçados imediatamente rastreiam meus movimentos. Ele começa sua última investida, sua última resistência. Você pode ter alterado meu corpo, pode profanar minha forma, mas você nunca quebrará minha alma, pois o imperador é meu pastor e ele deve me guiar e proteger. Ele faz os impuros caírem diante de mim. Ele limpa a fonte de contaminação. Ele eleva o espírito acima de suas dificuldades mundanas e me espera no final da minha jornada. Pois o imperador é o farol da minha alma. Eu conheço as suas palavras. Dói-me ouvir a sua luz justa sair da boca do impuro. Claro que eu conheço o Primeiro Testamento. Foi meu pai quem o escreveu. Foi meu pai Lurgar quem o escreveu. Antes de ele discernir a verdade, antes de ele ser iluminado. Primeiro Testamento? Silêncio. Você ainda não está pronto. Primeiro, vamos discutir sua situação atual. Devemos ver onde você está agora, antes de podermos discutir seu esclarecimento, seu renascimento, na verdade. Você serviu ao imperador da humanidade. Você o chamou de Deus. Você acha que ele vai reconhecer você agora. Você acha que ele vai abrir os braços para abraçar você como você é agora. Olhe para você, humano lamentável. Você ainda merece essa descrição? Eu acho que não. Duvido que até mesmo o imperador reconheça você agora, nem sua alma, porque ele teria alguém como você para profanar seu paraíso. Você caiu tão baixo. Você passou toda a sua vida, cada momento, cada segundo, de joelhos em súplica a ele. No entanto, ele te abandonou. Olhe para você mesmo. Se o imperador realmente se importasse com você, como tudo isso seria permitido? Se ele é um Deus poderoso, então ele permite isso. Se não é, então ele é um Deus fraco, que não é digno de seus esforços, sua própria alma. Mas eu conheço deuses que te amam, mesmo como você está agora. Eu conheço deuses que podem te fazer inteiro novamente. Podem apagar a dor, podem ver através do exterior. E ver a beleza da sua luz interior, podem apreciar a sua singularidade, podem liberar o seu poder. Prepare-se para a revelação mais edificante, um presente apenas para você. Apenas considere o que eu disse e prepare-se para a felicidade e pureza como você nunca sonhou ser possível, pois está chegando apenas para você. Pois você é talentoso. Você é especial e os deuses que eu adoro podem reconhecer isso e te elevar. Fui enviado por eles para te reivindicar. Seja feliz.
Vou te deixar agora para contemplar isso. Eu sorrio um largo sorriso, um sorriso amoroso e caloroso para ele. A única gentileza que ele vivenciou desde que chegou a mim. Então eu saio do quarto. Faltam apenas alguns dias para a conversão dele. Ele resistirá no início por pura conduta aprendida, mas logo ele sucumbirá. Entre seu choro e a procissão que é totalmente contra sua vontade, ele verá a verdade. Logo, ele será o responsável por mudar os outros. Ele será aquele que bate e machuca. Ele será aquele que proporcionará prazer a si mesmo e aos outros, e infectará os outros profundamente. Então ele estará pronto. Ele será uma arma mais útil do que qualquer formação de frota ou força, pois eu restaurarei sua semelhança anterior e o enviarei de volta ao sínodo, fugindo de uma revolta inculta e rebelde. O atraso passou facilmente como um efeito da distorção da viagem. De lá ele usará seus dons de oratória. De lá ele trará seus colegas clérigos todos para o rebanho da verdadeira fé e todos a quem eles pregarem depois civis, oficiais navais, generais e guarda comum, igualmente talvez até a ordem local de cavaleiros. Todos se curvarão à verdade, todos servirão aos grandes senhores da verdade, Slaanesh, Tzeentch, Nurgle e Khorne. Isso é como vencemos a luta. Deixe Abaddon continuar como uma distração desajeitada e fanfarrona. Deixe que os outros brinquem de guerra. Pois em nome dos grandes deuses do caos, somos nós, os portadores da palavra, que Vamos vencê-lo.